Vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 9, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão benditos. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Estavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Verso 9: Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, Abrão, herói da fé, que todos nós conhecemos a história e tem muito a nos ensinar. Quando nós falamos de promessa de Deus, nós falamos de algo que precisa estar latejando na nossa mente e no nosso coração. A promessa precisa nos mover, a promessa precisa guiar a nossa direção, a promessa precisa nos animar na caminhada, a promessa precisa nos fazer se mexer. Foi cantado aqui sobre um Deus que dá vida aos corações, e nós precisamos de fato entender que esse é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o meu Deus e o teu Deus, que nos deixou promessas gerais a todos nós, promessas específicas, como também é o caso de Abraão. Temos promessas sobre nós de uma maneira coletiva, promessas da glória, promessas de uma vida eterna reinando com o nosso Deus, promessa de que o veremos face a face, promessa de uma eternidade sem tristeza, rancor, amargura e todos os sabores da vida. E essa história de Abraão chega até nós para nos mostrar que Deus é um Deus fiel em cumprir as suas promessas. O texto que nós lemos começa então declarando a respeito desse chamado de Abrão, um homem que vivia em Ur dos Caldeus, e ali ele tinha a sua família. Nós sabemos porque a Bíblia vai nos mostrar o nome do seu pai, Terá, e tinha também um irmão chamado Naor, outro irmão chamado Harã, e nós sabemos que essa família sai de Ur, eles vão para Harã, e depois então que eles vão para a terra prometida, assim como nós vamos ver. Temos certezas também, porque a palavra vai nos dizer que não eram pessoas especiais no sentido de que tinham um nível espiritual aguçado. Eles viviam de uma maneira totalmente diferente dos seus povos, não. Josué, quando ele está escrevendo a respeito desse chamado, em Josué 24:2, ele vai dizer que há muito tempo os nossos antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Ou seja, nós temos garantia na palavra que esse era um povo idólatra, e inclusive a família de Terá e a família de Abraão eram pessoas que prestavam cultos a outros deuses.
Viviam numa cidade idólatra, e não era uma cidadela. Ur dos Caldeus, segundo alguns historiadores, alguns colocam mais, outros menos, mas em torno de 200 mil habitantes por uma época, ou seja, era o centro do universo naquela época, mais ou menos, segundo alguns especialistas. A principal divindade era a deusa Nana, que era simbolizada pela lua, e lá então se fazia essas adorações e as venerações. E foi nesse contexto que nós vamos ver Deus chamando Abrão. Eu gostaria de falar então sobre esse tema, vivendo a promessa, e a primeira lição que fica a todos nós é justamente essa importância de ouvir o chamado com atenção. O verso 1, eu quero destacar o disse. Então o Senhor disse: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não tem explicação lógica por que Deus escolhe Abrão. Nós não conseguimos encontrar uma explicação lógica, porque o texto ele vai nos dizer que Abrão não é um jovenzinho, não é um casal de jovens cheio de expectativa, cheio de planos, cheio de desejos de fazer grandes projetos, ou um jovenzinho fértil. Se o Senhor queria construir uma grande nação, o mínimo que se esperava era que fosse então um casal mais jovem que tivesse ali, muitas condições de terem uma grande quantidade de filhos. Mas não é isso que acontece. Nós temos um senhor de 75 anos e uma senhora de 65 anos. Provavelmente um casal frustrado. Por quê? Porque nós estamos falando de um tempo onde o que se espera de um casamento é ter filhos. Nós estamos falando de um Oriente na antiguidade, onde a coisa mais lógica para uma mulher e a coisa mais esperada para ela é poder casar e dar filhos ao seu esposo. E nós temos ali um casal, já não de jovens, mas um casal de senhores frustrados. Como eu falei, viviam no meio da idolatria. Ou seja, nós vemos já a graça, a misericórdia e o favor do Senhor envolvido nesse processo de escolha desse casal. Muito similar comigo e contigo. Você disse que Deus fez uma promessa para você. E a pergunta que eu faço: o que Deus viu de bom em você? O que Deus viu de bom em mim? O que há em nós para oferecer ao Senhor em troca de ser chamado por Ele, de receber uma promessa dEle? A resposta é a mesma de Abraão: nada, nadica de nada. Alguém que não tinha nada para oferecer ao Senhor, mas Deus se revela. E a promessa de Deus já vem junto com esse chamado: sai da sua terra, da sua parentela, porque de ti eu farei uma grande nação. E interessante que Abraão, ele para e ele ouve esse chamado. Não é um chamado simples, é um Deus novo, um Deus diferente, chamando ele para algo radical, chamando ele para algo difícil. Esse era o chamado de Deus para Abraão. Qual é o chamado de Deus e a promessa de Deus específica para você? Deus te chamou para quê? Porque tem muitas pessoas que acham que porque nós temos uma história como a de Abraão, nós podemos aplicar na nossa vida. Literalmente, nesse sentido de que, não, eu vou abandonar também a minha parentela e estou arrumando para qualquer... Não. Aqui era um chamado específico para Abraão, e não podemos fazer de uma história uma doutrina, mas há princípios importantes para nós. E quando nós falamos de promessa, você precisa estar muito atento ao que Deus falou ao teu respeito, na questão de promessa específica. Porque sim,
Há promessas de Deus, como eu falei, na coletividade, um chamado coletivo de seguir ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer os seus ensinamentos, ser igreja relevante nessa terra, chamados coletivos. Agora, o que o Senhor te chamou especificamente? Qual a promessa que Ele te fez especificamente? Para Abraão foi algo radical: sai da sua terra e do meio da sua parentela. E a segunda lição que Abraão nos deixa é justamente o caminho da obediência. Ele obedeceu às orientações do Senhor, sabendo que todo chamado ele exige renúncia. O capítulo 12, verso 4 e 5, eu destaco ali essa primeira expressão: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. E daí tem um acréscimo dizendo que Ló, o sobrinho, foi com ele, e fala também da idade. Ele tinha 75 anos. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho nessa loucura, porque nós não estamos falando de século 21, com um carro com GPS, com estradas de asfalto, dentro de um carro confortável, com um banco de couro, ar-condicionado. Nós não estamos falando de um mundo onde você tem a sua conta bancária e você pode acessar pela internet qualquer lugar que você estiver no planeta, você tem um cartão de crédito, você passa em qualquer canto dessa terra. Não. Nós estamos falando de uma região desértica, nós estamos falando de um chamado sem destino. Sai e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Ou seja, eu tenho um chamado para você, mas eu não vou te dar um mapa. Você precisa obedecer. Cadê os homens casados aqui? Levanta a mão. Os homens casados. No século 21, se você chegar para a tua esposa, uma loucura dessa, e dizer: nós vamos se mudar para um lugar aí. Aonde? Não, ainda não sei, mas nós vamos se mudar. Entra no carro. Qual vai ser a reação dela para contigo? Abraão, ele está conhecendo o Senhor, mas ele já decide cumprir o seu papel nessa aliança. Obedecer. E claro, exige uma renúncia, tem que sair no meio dos irmãos, tem que sair no meio dos parentes, tem que sair no meio da comunidade, tem que sair no meio da onde ele convivia e se rumar para uma terra. O chamado de Deus sempre vai envolver, escute isso, o chamado de Deus para cada um de nós, seja o coletivo ou individual, vai exigir renúncia e desprendimento. E você pode perguntar: pastor Lediel, por que Deus chama Abraão e não dá um destino? E outra, um lugar muito distante, para uma época onde se caminhava de camelos no deserto, ou a pé, ou de outra maneira, quem sabe um pouco mais dos mais abonados, né? Com uma grande caravana com servos ali para facilitar a jornada, mas mesmo assim era uma decisão radical, difícil, de correr risco de vida. E Deus não mostra um mapa, Deus não dá uma direção. Sabe o que isso significa? O chamado de Deus, ele exige essa renúncia, e automaticamente Deus não vai dar essas garantias, porque Ele quer que nós venhamos aprender algo muito importante: a dependência dele. Se nós olharmos com detalhes o livro de Gênesis todo, o livro de Êxodo todo, nós vamos ver o tempo inteiro Deus apontando isso. Quer obedecer, quer fazer uma aliança comigo, quer desfrutar das minhas promessas, então deixa que eu vou cuidar de você. É um Abraão, então, até agora, né, tendo que sair e ir para uma terra que ele não sabia. Nós vamos ver depois o filho dele, Isaac, na questão dos poços. Não importa o lugar, importa a nossa aliança com Deus. E Deus ia lá e abençoava outros poços. Nós vamos ver um Jacó, que ele tem que sair fugido do seu irmão, vai para a casa do tio Labão, que começa a explorar ele, mas daí nós vamos ver
o tio Labão faz uma armação: olha, os gados que nascer desse jeito, esses são teus, e bem provável que era a minoria. Mas por quê? Ele havia feito uma aliança com Deus, Deus começa a abençoar, e daí o rebanho dele começa a nascer daquele jeito. Dependência. Nós vamos ver um José que recebe sonhos de governo e vai para ser escravo no Egito, mas lá Deus faz o sonho acontecer. E mais para frente nós vamos ver literalmente toda a questão do Egito, o povo ali sendo açoitado, massacrado, e Deus levanta Moisés. Interessante que, de novo, Deus diz: ô Moisés, você tira o meu povo, eu vou levar para a terra que eu dei a Abraão, mas é pelo caminho do deserto. Deserto. Eu tive a oportunidade algumas vezes de fazer esse trajeto, de você estar em Cairo, no Egito, e você vai em direção à terra prometida, você vai em direção a Israel. Não tem lógica, não tem lógica. Deus tirar aquele povo do lado do Nilo, um lugar fértil, um lugar onde o próprio povo depois vai dizer, né, os vegetais, os melões, as cebolas do Egito, para botar no deserto. Gente, não tem nada, a não ser areia, pedra e montanha, não tem nada. Mas o que Deus está ensinando? Dependência. Não tem nada, mas eu vou fazer a água sair da rocha, eu vou fazer o pão cair do céu, eu vou conduzir e vou guiar e vou suprir as necessidades de você. Ou seja, o que isso tem a ver com a nossa vida? Quando nós nos posicionamos para fazer a nossa parte da aliança, que é confiar e obedecer naquilo que o Senhor propôs, pode ter certeza, Ele vai cuidar de cada um de nós, Ele vai cuidar dos nossos passos. Mas entenda, se você querer viver pela fé, mas pautado numa lógica humana, você nunca vai desfrutar daquilo plenamente que Deus tem reservado para você. E claro, Deus é um Deus que não trabalha com multidões, no sentido de olhar e só ver multidões. Deus vê indivíduos, e Deus conhece a realidade de cada um de nós. Consequentemente, há um desafio específico para você, teu. Há algo que precisa te tirar da zona de conforto para você viver novas experiências com o Senhor. E não é fácil. É renúncia, é lágrimas e é sofrimento, mas, como você bem sabe, é nos desertos que acontece o crescimento e o amadurecimento. Eu me lembro quando Deus veio direcionando as coisas para que eu saísse de Blumenau e passasse 4 anos fora no seminário. Foi muito difícil. Eu me lembro de que quando foi os meus pais e os pais da minha esposa Juliane levar a gente para Pindamonhangaba, olha o nome da cidade, né? Pindamonhangaba. Eu me lembro depois que eles deixaram a gente, ficaram uns 2 dias ali e foram embora. Eu fiquei no centro da cidade, quando eu olho para o lado da minha esposa chorando. Eu olhei para ela e eu disse: agora é comigo. Abracei ela, orei junto com ela e disse: a gente precisa agora é confiar no Senhor. 4 anos de muitos desafios nós passamos, longe aqui de todo mundo, dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa igreja que nós amávamos. Mas aconteceu tudo isso. O Deus que supre, o Deus que trabalha, o Deus que na crise te faz crescer. Então nós precisamos olhar para essa realidade e entender que o nosso papel é obedecer, mesmo quando nós não estamos entendendo nada, mesmo quando o GPS ali de Deus não está apontando para um lugar específico, onde vai nos dar alguma garantia. A garantia é a palavra de Deus, a garantia é o que Ele disse sobre nós. E a continuação do texto, versos 6, 7, 8 e 9, vai falar algo muito importante. A questão de um Abraão, que aonde ele chega, ele constrói altares. Verso 7 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência eu darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. E depois o verso 8 também vai falar de um outro altar que ele constrói. Esse primeiro, se você observar ali no verso 6,
diz assim, o lugar do carvalho de Moré. Esse lugar é um lugar de idolatria. Esse lugar, as árvores frondosas na antiguidade, eram lugares aonde fazia sacrifícios humanos, aonde fazia invocação de outras divindades, é onde se prestavam cultos. E fica bem claro essa contradição do agir de Abraão. Porque aonde ele chega, o que ele quer? Ele quer construir altares que invoquem o Deus verdadeiro, esse Deus que se revelou a ele, esse Deus que ele está conhecendo. Isso fala de quê? De relacionamento. Essa construção de altares, naquele tempo, é como mostra aí o desenho que está na tela, né? Eram pedras colocadas uma em cima da outra, e a ideia era construir um monumento que não fosse destruído por ventos, um monumento que não fosse destruído por chuva, que ficasse ali. Com qual objetivo? De que as outras gerações, ou a própria pessoa, quando passasse ali, se lembrasse da experiência que teve com Deus naquele lugar. Se tem algo que nós, infelizmente, ocidentais, perdemos, é essa questão de marcar e memorizar, digamos assim, as experiências que nós temos com Deus. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, qual o dia que receberam o batismo no Espírito Santo, que foram renovados, falaram em línguas, e a gente, digamos, trata isso como, não, aconteceu, foi bom, amém, eu preciso buscar todo dia, mas essas lembranças são extremamente importantes. As experiências que você teve com Deus, nos momentos de crise, nos momentos de angústia, vão te lembrar das promessas, da fidelidade, de um Deus que supre. Então nós precisamos valorizar mais isso. Quem sabe você fazer um registro num diário, quem sabe você marcar isso com um presente para a família, num dia que algo especial acontecer, ou seja, objetivos de nós realmente trazermos à memória tudo que o Senhor tem feito por nós. E quando nós falamos em construir altares, nós estamos falando disso. Na caminhada rumo à promessa, na caminhada dessa vivência com Deus, nós precisamos sempre manter o relacionamento. E interessante que nesse lugar da árvore frondosa ali de Moré, um lugar idólatra, Abrão, ele não tem vergonha de manifestar a sua diferença. Ele serve a um Deus diferente. Ele serve ao Deus verdadeiro. Ou seja, isso fala de nós caminharmos levando essa bandeira da exclusividade do Evangelho, a bandeira de Cristo, sem ter vergonha, seja no trabalho, numa faculdade, seja numa escola, aonde você está ali glorificando o nome do seu Senhor, porque você tem uma vida com esse Deus. E o texto vai dizer que até essa jornada de Abrão, ele está ali com o Ló, o seu sobrinho. Mas como eles estão prosperando muito, há uma briga, e nós sabemos que a terra onde eles estão não pode suportar os dois rebanhos. E daí nós vamos ver no capítulo 13, a partir do verso 8 principalmente, coloquei ali para nós lermos, nós vamos ver Abraão dizendo, olha, não dá mais, então você escolhe um lado e eu escolho o outro. E no verso 10, diz assim, olhou então Ló, e eu destaco esse verbo olhar, e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor. Como? Não era o jardim do Senhor. Como terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. E o verso 13, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos pecadores contra o Senhor. Primeiro nós temos algo aqui que na cultura oriental não faz sentido, que é o Abrão, o senhor mais velho, deixar o poder de escolha para o mais novo, Ló. Isso aqui nunca acontecia numa cultura daquela, mas foi a decisão de Abrão.
Interessante, tem um ditado que diz: se você quer conhecer uma pessoa, dá-lhe poder. Já ouviu isso? Aqui foi dado para Ló o poder da escolha e revelou a essência dele. Ambições não de coisas de valor eterno, mas outro tipo de ambição. O texto é bem claro ali no verso 8. Ele olha para o Vale do Jordão, perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Aquilo lhe atrai. Ele é conduzido por vista, e por isso eu coloquei ali uma lição que nós precisamos ter na nossa vivência rumo à promessa: não fazer escolhas baseado nos princípios errados. O princípio de Ló, ganância, conduzido por vistas. O princípio de Abraão: eu quero estar aonde Deus deseja que eu esteja. Abraão entendeu, não é o lugar, é o relacionamento que faz toda a diferença. E isso é uma grande lição para nós, porque assim como Ló, ele faz essa escolha, e nós sabemos que é uma escolha equivocada, e ele se dá mal. Se dá mal por quê? Porque nós sabemos que depois que ele está morando lá, essa aliança, essa parceria que ele faz com o pessoal daquela cidade, coloca em rascada. Há uma guerra entre 4 reis e 5 reis, e ele é levado como cativo, como despojo de guerra. Talvez isso já era um alerta de Deus: se afaste desse lugar, não fique nesse lugar. Mas nós sabemos que para ele não fez grande diferença. Ele permanece lá mesmo depois que Abraão vai resgatar e consegue libertá-lo. Ele fica lá, e nós sabemos que Deus vem, destrói aquela cidade por amor a Abraão, pela oração de Abraão. E claro, o próprio Ló, nós vamos ver que a palavra diz que ele era um homem que procurava manter-se ainda em contato com a justiça de Deus, mas o coração da sua família já estava pervertido. E nós sabemos que a esposa dele, ao sair, está tão apegada que desesperadamente olha para trás, se transforma numa estátua de sal. E nós vamos ver depois incesto acontecendo com as 2 filhas, e nações inimigas do povo de Deus surge a partir disso. O texto da escolha de Ló, que nós lemos aqui no capítulo 13, e depois, claro, nós vamos ver as punições sobre Sodoma e Gomorra, precisa gerar temor no nosso coração. Porque nos nossos dias, dias de aparência, dias de status pelo que os olhos vê, dias onde coisas têm mais valor que pessoas, há um grande risco dos servos de Deus serem confundidos e achar que nós precisamos e devemos tomar as decisões e fazer as escolhas na vida baseado no que os olhos vê ou no que os homens desejam, de acordo com os princípios dos seus corações caídos e degenerados. Há um risco, e nós precisamos o tempo inteiro tomar um posicionamento como o de Abraão, querer ouvir a Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo quando o chamado de Deus, como nós falamos, não está muito claro qual é mesmo o lugar final que a gente vai, mas nós sabemos que o Senhor vai conosco guiando. Há um risco de nós também tomarmos decisões equivocadas como Ló. Vigia, guarda o teu coração. Ei, você que está aqui é solteiro, cuida na escolha do cônjuge. Não vá apenas pelo que os olhos vê. Ora, conviva, vê princípios, consulte pessoas que te amam a respeito disso. Você que é casado e está enfrentando dificuldades no casamento, se você tomar decisões baseadas na lógica humana, rui o casamento, destrói a família. Mas muitas vezes é mais um número, como a gente vê nas estatísticas do Brasil, de que o 3º, o 4º, o 5º casamento são tão infelizes como o primeiro. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Você que deseja empreender e vai fazer uma parceria com alguém, vai fazer uma sociedade com alguma pessoa, ore, vigia, guarda, porque se o objetivo disso for ganancioso, é só dinheiro, é só mesmo o cifrão que importa, pode ter certeza.
o objetivo está errado, o alvo está errado, o propósito está errado, e para você ser enganado é muito fácil. Meus irmãos, a questão do dinheiro sempre foi um fator que o nosso adversário colocou para tirar o nosso foco daquilo que de fato importa na nossa vida. Precisamos guardar o nosso coração. Cuidado, abre os olhos, vigia. Muito mais vale estar com o Senhor, os princípios do Senhor, porque isso nos garante vida eterna e viver as promessas com integridade. E não esqueça, eu falei ali, da guerra dos reis. Não existe como você fazer algum tipo de aliança com o erro, com o pecado, e não também sofrer as consequências disso. Esse Ló, que é levado como cativo, ele estava desfrutando apenas das escolhas dele. Era as consequências. Então, toda escolha tem uma consequência. E a gente jamais deve esquecer isso. Nunca se alie com o mal, por mais que o mal esteja dourado, pareça diamante, pareça ouro, continua sendo mal. Depois, nós vamos ver algumas outras manifestações do Senhor. Capítulo 16, nós vamos ver Deus se manifestando então novamente aquele casal, e a promessa do Senhor ela se mantém sempre, mas aquele casal, isso é interessante, chamado de pai da fé, Abraão, o pai da fé, o casal escolhido por Deus, um casal que obedece, um casal que inicia certo. Em momento algum a Bíblia vai dizer que esse casal é um casal perfeito, que Abraão é um homem perfeito. É por isso que o protagonista de toda a história nunca são os personagens da Bíblia, mas é sempre Deus. É sempre Deus. E nós vamos ver lá no capítulo 16 a proposta de Sara, que haviam passado no Egito quando a fome surgiu, e de lá eles saem com uma escrava, uma mulher, Agar. 16:1 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Talvez, algo que não é incerto. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Plano B. Na ótica humana, parecia que o plano A de Deus não deu certo. Ele diz que nós seríamos pai de multidões, não temos um filho sequer, mas a gente pode dar o nosso jeitinho. Cuidado, rumo à promessa para você não pular etapas nessa jornada. Cuidado. Abraão, o pai da fé, pulou etapas. Abraão, o pai da fé, antes lá no Egito, tinha já até mentido que era irmã e não esposa. Abraão, pai da fé. Mas independente dos erros de Abraão, o propósito de Deus está mantido. E nós vamos ver Deus moldando o coração de Abraão e Sara para que eles viessem entender. Mas aqui, eles cometem um grande erro. Eles pulam etapa. A promessa de Deus estava de pé, mas eles não estavam entendendo. É claro, nós estamos numa contagem de dias muito diferente da maneira que Deus enxerga tudo isso. E nós temos pressa. Nós pensamos que a promessa vai acontecer de acordo com as nossas expectativas. Mas escute isso, Deus não precisa de ajudinha. Deus precisa que você confie e obedeça. Para que você viva a promessa, confie e obedeça. Deus não precisa de plano B. Consequentemente,
nós olhando para essa história, precisamos aprender a dizer não. Abraão deveria ter dito não. Interessante, poxa, mas Deus tinha esse plano para Abraão. Deus tinha dado a promessa, Deus podia ter se manifestado e falado: Abraão, não aceita essa proposta. Impedido Abraão de cometer aquilo. A liberdade de escolha de Abraão foi ouvir a sua esposa e se deitar com a escrava. A consequência das escolhas erradas e equivocadas humanas. Daí nós temos uma escrava agora grávida, altiva, se achando, humilhando a sua senhora. Um Abraão preocupado com o perrengue que está dando agora entre as duas mulheres. Nós temos a proponente do acordo, que era Sarai, aborrecida, chateada, se sentindo humilhada. Tudo por escolhas erradas. E o interessante é, se você ler o capítulo minuciosamente, você vai ver que Sarai, ela propôs isso, mas daí na hora que as coisas deram errado, ela diz: eu invoco Deus como juiz, mas ela não consulta Deus para tomar decisão. Parecido conosco, seres humanos, nós fazemos as escolhas erradas, nós tomamos o caminho errado e ainda depois queremos colocar na conta de Deus. Meus irmãos, que nós possamos olhar para um texto como esse e agir com temor. Temor. Não querer dar jeitinho, não querer queimar etapas. Isso sempre vai trazer problemas, seja para o teu casamento, seja para o teu namoro, seja para os seus negócios. Ei, certo é certo, justiça é justiça. Faça aquilo que Deus disse para fazer, do jeito que Deus disse para fazer. Qualquer jeitinho que você tentar mudar vai gerar problema. O tempo passa, nasce Ismael, o filho da escrava. Sabemos que Abraão se apega a ponto de, os anos ir passando, esse menino crescendo, e chega um momento que Deus se revela de novo para afirmar a aliança. Passa-se anos, Deus se revela de novo. E agora, interessante é, Deus ele vem com outras propostas, mais coisa estranha, porque até o capítulo 17, o nome desse homem é Abrão, pai elevado, que já é um negócio estranho, mas agora Deus diz: seu nome vai ser mudado, não mais será pai exaltado, mas será Abraão, pai de multidões, de nações. Nessa promessa o Senhor acrescenta, porque Ele diz que de Abraão sairão reis. Isso é interessante. Se, quem sabe, muitas pessoas até esse momento ridicularizavam Abrão pelo nome dele, chamado de pai elevado sem ter filhos, agora pai de multidões, mais ainda, mas Deus é categórico: Abraão, e não só você. Escute, o meu projeto envolve também a sua esposa. Eu destaco ali o verso 17, quando o Senhor diz que vai mudar o nome de Abraão, vai através de Sara lhe dar um filho. O texto diz: Abraão se prostrou, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Escute isso. Não se conforme com apenas parte da promessa. Não se conforme com apenas parte da promessa. A promessa de Deus está de pé. E agora, mais uma vez, Abraão ele faz um pedido, não que o Ismaelzinho, Sara 90, eu 100, ou seja, o pai da fé estava sem fé. O pai da fé estava desacreditado.
Deus não vai dar, então vamos fazer a partir de Ismael. Aqui nós estamos 24 anos depois da promessa inicial. 24 anos se passaram. O menino Ismael estava com 13 anos de idade. E Abraão já estava vendo ele como a promessa. E é lindo como Deus, desde sempre, valorizou as mulheres. Porque Deus não permite, em momento algum, que Abraão seja confundido achando que era só dele que viria a promessa de Deus. Deus desde sempre incluiu Sara. Ela vai ser a mulher. E daí nós vamos ver depois o porquê desse nome Isaque. Porque nós vamos ver Abraão rindo, Sara rindo, e esse rindo deles não é um riso de alegria, esse rindo é uma risada de descrédito, como se fosse algo impossível, ou seja, um Abraão oscilando. Mas também nós vamos ver Deus dizendo, é com você, é com Sara, e agora Deus dá prazo. Dentro de um ano, Sara dará à luz um filho. E daí nós vamos para o capítulo 21. E o capítulo 21 mostra justamente isso. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão 100 anos, Sara 90. Se você pega desde o início desse chamado, Abraão com 75, já parecia loucura. Eles saem da terra, vão para o Egito, tem fome, tem confusão, tem uma escrava junto, tem um filho com a escrava, tem briga entre as mulheres, tem um Abraão que não mais acredita que possa vir um filho de Sara, tem tudo isso, mas no final o resultado chega. Chegou Isaque, o filho da promessa, e nós precisamos entender justamente isso, que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir, não por causa dos nossos erros, mas apesar dos nossos erros. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Esse Deus não mudou, esse Deus permanece o mesmo, e as promessas dele permanecem de pé. Algo que muitas vezes acontece é de nós acharmos que pelos nossos erros, os nossos equívocos, a promessa de Deus caiu por terra. Mas a promessa de Deus, ela não cai por terra. Se nós voltarmos ao caminho da confiança e da obediência nesse Deus, nós também vamos desfrutar das promessas que Ele tem para a nossa vida. Eu fico imaginando a alegria dessa mulher. É estranho, uma mulher idosa, gestando. Muitas lágrimas, muito sofrimento, muita humilhação, muito desaforo aconteceram. Mas agora, quando nasce Isaque, o choro é de riso, é de alegria. Lembra aquilo que o salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Um Deus que não está limitado àquilo que o homem pode fazer, mas um Deus que vai muito além de tudo, honra a sua palavra, e através de tudo isso Ele cumpre os seus propósitos para escrever uma nova história, e aí nós sabemos, para a humanidade. Abraão se torna o pai da fé, porque é a partir dele que vai vir reis, vai vir a geração de Davi e do filho de Jessé. Nós temos o apontamento para o Messias, e hoje nós, que fomos resgatados e restaurados em Cristo Jesus, também temos Abraão como nosso pai, o pai da fé. Um homem errante, um homem falho, um homem que oscilou na sua fé, mas um homem que aprendeu a correr aos pés do seu Deus, lá ser restaurado e viver as promessas. Que eu e você, século 21,
possamos estar atento ao que Deus tem para a nossa vida. Deus tem promessas sobre a tua família? Deus tem promessas sobre a sua vida ministerial? Deus tem promessas sobre os seus negócios? Deus tem promessas sobre o seu casamento? Quais são as promessas que Deus já te fez? Que nessa noite nós possamos sair daqui com a fé fortalecida, crendo que o nosso Deus é o Deus que cumpre promessas. E se você pegar esse livro de ponta a ponta, você vai ver que ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Escute, a jornada é árdua, mas o resultado é maravilhoso. Eu não sei em qual altura você está da sua jornada, mas eu posso te garantir, se você não abrir mão do que Deus tem para você, o resultado vai ser maravilhoso. Ninguém que sobe num pódio para receber o seu prêmio, o seu troféu, recebe por acaso. A gente vê o resultado final, mas ele sabe o treinamento, o desgaste, a disciplina, a dieta, o preço que pagou para alcançar aquele resultado. Na vida cristã, na jornada cristã, é do mesmo jeito. Hoje, como eu disse, falamos de Abraão, e é um dos personagens mais conhecidos da humanidade, chamado por nós por pai da fé e pelos descendentes de Ismael também como pai da fé. Agora, o processo árduo. Você pode pegar todos os personagens da Bíblia. Pega o Abraão, o Isaac, o Jacó, o José, o Moisés, o Davi, Jesus, todos. Você não vai encontrar um que nós hoje chamamos de heróis e heroínas da fé, que não passaram pelos desertos da vida. Nós hoje conhecemos o final, mas eles pagaram um preço muito árduo. Sai daqui então, disposto a ouvir com a atenção que Deus tem para a sua vida, a confiar e obedecer. Mas lembre, na caminhada vai ter deserto, na caminhada vai ter dias ruins, dias maus. Persevera, em tudo Deus está te ensinando, Deus está te lapidando. Um dia você vai olhar para trás, você vai dizer: apesar dos meus erros, da minha pequenez, Deus é fiel. E daí você vai ter maturidade, não para sair batendo no peito e dizer: eu sou o cara. Você vai dizer: Ele é fiel e Ele cumpre as promessas.